A paz do Senhor, irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. Meditarmos aqui com os irmãos na lição número 6, o sacrifício pela Aqui, pastor Fulano. Você está aqui do nosso lado, aqui, pô. Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Pela primeira vez conosco aqui, pastor Sérgio Duarte, né? Que à vontade, nosso sistema é esse aqui. Nós adiantamos uma lição para os professores no domingo seguinte, né? É uma reflexão. Na mudança eu não achei ela, mas eu tinha. Eu vou colocar a esposa dele que está lá no. Desculpa. O sacrifício pela culpa. Nós estamos usando aqui o microfone devido ao eco, né? Ele está de eco. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto, o áudio e o texto, os textos de referência. Texto áudio, todos juntos. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Onde se degolava o animal, o holocausto? Na porta, né? Na porta da tenda da congregação. Nesse mesmo lugar, devia degolar o carneiro, né? Pela expiação da culpa. Vamos aos textos de referência. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e se-lhe-á perdoado o pecado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpado ao Senhor. Amém. Na verdade, os textos que nós lemos, ou o texto que nós lemos, capítulo 5 de Levítico, trata dos sacrilégios. Nós chamamos hoje de sacrilégio. O que é sacrilégio ou sacrilégios? Profanação das coisas sagradas. O uso indevido das coisas sagradas. Ou, nós vamos ver um pouco mais para frente, ou a fraude com relação ao dízimo. A utilização temporária ou definitiva das coisas sagradas era profanação. E é profanação. É um pecado com perdão. Era um pecado com perdão, visto que não era intencional. Como já dissemos, os pecados intencionais não tinham perdão. Só restava a morte. Na versão da Bíblia da Irmã Mônica, diz que o pecado intencional devia, quem pecasse de forma intencional, deveria ser extinto, aniquilado, né? Aniquilado. Como se
resolvia a questão do pecado ou do sacrilégio, dos sacrilégios. Devolvia-se o que foi profanado, se era possível, né? Uma multa de 1/5, ou seja, 20% do que foi profanado, e a morte de um carneiro, o sangue de um carneiro. Exemplos de sacrilégios: tirar algum alimento do sacrifício, da oferta, um cereal, fraudar o dízimo, não de forma intencional, lógico, né? E o uso de qualquer utensílio do templo. Alguns exemplos de sacrilégios. Hoje, sacrilégios, que nos mais interessa. Quais são os sacrilégios? Intencionais ou não intencionais, né? É o uso de objetos sagrados ao Senhor desviado da sua função. É uma voz do cantor ou mesmo a palavra sem refreio. E fraude nos dízimos, a menor ou a sua omissão na contribuição. Seria sacrilégio, seria pecado. Era e é pecado, né? A forma de perdão, hoje, não se faz necessário mais a multa e nem o carneiro, é lógico, né? É o sangue de Cristo que nos purifica desses pecados. A lição diz que haja arrependimento. Arrependimento, na verdade, é a disposição de não mais fazer aquilo que se praticou. O título da lição é o sacrifício pela culpa. A Bíblia não diferencia a culpa do pecado. O culpado é sempre um devedor. Já falamos então dos sacrilégios hoje, né? Texto da lição em Levítico. O texto áureo que nós lemos, versículo 2, mas o capítulo 7, versículo 1 a 10, contém a lei para expiação da culpa ou do pecado. Lei para expiação da culpa. É o que trata o capítulo 7, versículo 1 a 10. Nós vemos o versículo 2, que é o nosso texto áureo. Os textos de referências, Levíticos 5, 15, 16 e 19, são textos sobre o sacrifício pelo sacrilégio e pelos pecados de ignorância. O versículo 19 trata dos pecados de ignorância. Verdade aplicada: a culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algum ato errado, mas em Cristo esse sentimento é apagado. Em Cristo esse sentimento, essa carga pela culpa é desfeita. O pecado sempre traz a culpa. Por isso o pecador, na linguagem hebraica, no idioma hebraico, o pecador é um rasha. Rasha quer dizer um endividado. O pecador é um endividado. Ele tem dívida. Era e é assim, né? O pecado é uma dívida. Objetivos da lição: ensinar, explicar e mostrar que somente Deus tem a capacidade para avaliar o que é certo e o que é errado, por meio da sua palavra. Só Deus tem essa capacidade, por sua palavra, para avaliar o que é certo e o que é errado. Ensinar, explicar e mostrar. Quando houver dano, deve haver a restituição, se for possível. Nem sempre é possível
a restituição do dano, né? E o último objetivo é mostrar a necessidade do ensino da palavra de Deus. Sentimos sempre essa necessidade, né? Do ensino da palavra de Deus, de receber o ensino da palavra de Deus. Na introdução, pela graça, Deus perdoa todos os pecadores, desde que haja arrependimento. Eu acrescento aqui, desde que haja arrependimento e confissão, ou confissão e arrependimento. Além do arrependimento, tem um outro ônus, que é a confissão. Tem que fazer a confissão a Deus, né? Reconhecer o pecado. Em Cristo, proveu o meio para que a sua santidade fosse satisfeita. A parte 1 da lição: culpado nas coisas sagradas. Na oferta pela culpa, havia a necessidade de uma restituição. Uma reparação é exigida por Deus. A lição diz: o texto bíblico revela essa necessidade. Está em Levítico 5:16, indicado aqui pela lição. Assim restituirá o que ele tirou. Grave bem esse versículo 5:16 de Levítico. Pecando por ignorância nas coisas sagradas. Na parte 1. Pecar por ignorância é cometer um delito, mas não ter a certeza total de cometer um pecado. Então, pecado por ignorância é não ter certeza que aquilo é exatamente um pecado. Ok? Para que não tivesse dúvida em sua consciência, traria o que foi exigido por Deus. Em caso de dúvida, o que foi exigido por Deus, que começa lá em Êxodo capítulo 30, versículo 13. Essa é a informação que nós temos que passar para os nossos alunos, né? O que foi exigido por Deus. Mesmo pecando por ignorância, tem que pagar o preço. Isso, a lição fala exatamente isso. Mesmo que não conheça totalmente o que é pecado, o que seria o pecado, é preciso pagar a culpa de qualquer forma, né? Parte 1, 2 da lição. Pecando e obrando contra algum de todos os mandamentos. A não obediência ao mandamento do Senhor, sem o conhecer, não torna a pessoa inocente. Não conhecendo totalmente o mandamento do Senhor, não torna ninguém inocente, é culpado. Há sempre culpa. Ninguém pode alegar ignorância, né? Haverá sempre as lições é voltada mais para a igreja, né? Passado voltado para o povo de Israel. Então não é evangelismo, né? Não se trata de evangelismo, mas é para a própria igreja, né? Parte 1:3. Restituição perante o Senhor. No ritual ou no cerimonial, diz a lição: o transgressor confessava o pecado, restituía pagando um acréscimo de 20%, que é um quinto, né? 20% é igual a um quinto. E quase todas as coisas se purificam com sangue. A lição
menciona esse versículo de Hebreus 9 e 22. E quase todas as coisas se purificam com sangue, inclusive os sacrilégios, né? Com o sangue. Mas havia, o autor Hebreus diz que quase todas, não todas, se fazia purificação com sangue. Também havia purificação com azeite, que está no capítulo 40, versículo 9 a 15. Purificação aqui significa a santificação. A santificação de quase todas as coisas era com sangue. Havia exceções, que fazia-se a purificação com azeite, ou a santificação. O azeite é mais ligado à palavra santificação, que não deixa de ser uma purificação, né? 2. Culpando, negando ao seu próximo. Culpado, isso, desculpe. Culpado, negando ao seu próximo. Diz a lição: ofensas causadas às pessoas de bens pessoais ofendem a lei de Deus. Levítico 19 e 18. Jesus foi enfático a respeito desse mandamento. Está em Mateus 22 e 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ofender o meu próximo é ofender a mim. Ofender o meu próximo compete a mim defendê-lo. Não deixar que meu próximo seja ofendido gratuitamente ao defensor. Porque ofendê-lo é ofender a mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lição mais para frente fala: ofender alguém é ofender a Deus. Prejuízo causados ao próximo. As instruções do Senhor também tratavam acerca do depósito de outrem, do depositário fiel. Ou a não devolução de algo que foi encontrado. Era pecar contra o próximo. Pecar contra o próximo, diz a lição, reafirmamos aqui, né? Era pecar contra o próprio Deus. Não restituir o depósito, não devolver algo que foi encontrado, sabendo quem é o dono, é uma fraude contra o próprio Deus. Essa era a instrução, essa era a lei que está em vigor. Fraudar alguém é fraudar o próprio Deus. Uma verdade bem simples, né? Fraudar alguém é fraudar o próprio Deus. Parte 2.2. Reparando o dano, desculpe. Reparando o dono e o dano, né? Reparando o dano. O transgressor, antes que pudesse ser perdoado, deveria fazer a restituição. A penalidade é uma penalidade, né? A restituição não deixa de ser uma penalidade. E ainda tem a multa, né? Uma penalidade a mais ainda, né? A penalidade visava colocar a importância da honestidade no convívio social. A restituição, a multa, visava colocar a importância da honestidade no convívio social, que envolve o convívio entre irmãos da igreja e aí fora, né?
Nós temos isso em mente, né? A importância de sermos honestos para com todos, né? 2.3. A necessidade da oferta pela culpa. A profanação do nazireado também exigia a expiação da culpa. Aqui a lição já entra numa outra área, né? Na questão do nazireado. Aquele que tinha o voto nazireu tinha regras para cumprir. Muitas regras, né? Regras difíceis, né? Descumprindo qualquer uma dessas regras, aquele que tinha voto, ele tinha que fazer também a reparação. E a reparação era feita com um cordeiro de 1 ano. Qualquer falha, qualquer fraude contra o voto nazireado era reparada com um cordeiro de 1 ano. Então aqui já não é mais sacrilégio, né? Ou é um sacrilégio especial, né? Aqui a lição está falando da questão do nazireado. No que consistia o voto do nazireado? Primeiro, era um voto por tempo indeterminado ou um voto por tempo determinado. Que nesse tempo, durante o voto, a validade do voto, o nazireu não podia beber bebidas alcoólicas, não podia tocar em coisas imundas, né? Morto, não podia se aproximar de um morto. O que mais? Não podia beber bebida misturada com vinho. Nada com álcool, nada fermentado. O que mais? Não tocar em cadáver. Não se aproximar, tocar em cadáver, né? Não podia cortar o cabelo. Tem mais alguma coisa? Esse voto, de acordo com a doutrina judaica, tinha que ser no mínimo de 30 dias. O mais importante dos nazireus, o mais famoso dos nazireus foi Sansão. Nós somos nazireus, né? Nazireus, temos o voto do nazireado, que é aquele voto que foi feito no dia do batismo, né? No dia do batismo, nós temos esse voto, né? Em tocar em coisas imundas, né? Não ficar agitado pelo álcool. Somos santificados no Senhor, somos separados para o Senhor, né? Fazer confissão do nome do Senhor, ser honesto ao Senhor, né? Isso é um voto do nazireado hoje, né? Confessar o nome de Jesus, né? O mais importante, confessar o nome de Jesus, segui-lo fielmente, né? Serve para os nossos dias, né? Se o voto do nazireu era importante, o que se dirá do voto que fizemos lá no tanque batismal? A lei da expiação da culpa. A lei não... Isso que é importante, eu acho muito importante que os irmãos comentem isso, né? A lei não detalhava qual a diferença entre o pecado e a culpa. De igual modo, não detalhava, ou não detalha, qual era a forma de expiação do pecado e da culpa. Como se fazia para obter o perdão do pecado e o perdão da culpa? Ali não chegou a esse nível de detalhe. Há versões da Bíblia que usam sempre o termo pecado. Uma versão inglesa da Bíblia usa apenas 2 vezes a palavra culpa. Onde a nossa Bíblia está culpa, ela substitui por pecado, porque não há diferença, tá? Não queira fazer diferença, porque não existe diferença, né? Na verdade, o autor não quis detalhar a diferença, se é que há diferença, né? Então,
Sinônimo de culpa é o pecado. Ou o pecado traz a culpa. Uma mesma lei, parte 3.1. Uma mesma lei. Repetimos então o que já foi afirmado. A lei não detalhava a distinção entre o pecado e a culpa. De igual modo, não detalha qual era a forma de expiação do pecado e da culpa. Às vezes, o aluno vai ficar preocupado em saber qual a diferença entre o pecado e a culpa. Só informar para ele que não temos essa diferença. Pastor Jaime, mas a questão da culpa pode ser assim, a pessoa involuntária, por exemplo, hoje para os nossos dias, e ter a questão do dolo e da culpa, porque a pessoa acidentalmente comete por exemplo, um acidente de carro, acaba atropelando, ela não teve intenção, mas ela foi culpada. Aí tem a questão do dolo, quando a pessoa faz com intenção, né? Nosso direito penal, se comete crime por culpa ou por dolo. Por dolo. Culpa é sem intenção. Não tem nada a ver com essa palavra culpa aqui então, tá? mas aparentemente nós podemos chegar a isso, é verdade. O aluno pode chegar a essa conclusão. Mas não é essa a diferença. Coincidentemente está aqui, no pecado não intencional. Sim. Mas em outros pecados também não intencional é mencionado pecado, não culpa. Então não podemos, não estamos seguros disso aí. As versões inglesas preferem, principalmente a mais famosa, que é a Standard, né? Ela prefere sempre a palavra pecado. 2 vezes só ela usa culpa. Sendo que nossas versões nós encontramos a palavra culpa mais de 20 vezes, tá? Tá bem? Amém. Está resolvido? Não, sim, como o senhor disse que poderia entrar a questão do aluno. Isso. Como nós temos alguns alunos que fazem direito e são um pouco mais esclarecidos nessas questões. Não tem nada a ver, não. Né? Aparentemente sim, parece que a culpa era por pecados não intencionais, mas não é isso, não. Sim. Não se liga ao nosso direito, tá? Fartura no altar. A responsabilidade no Antigo Testamento de ensinar a palavra de Deus ao povo estava sob a incumbência dos sacerdotes e levitas. A lição indica aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 7 e 8. Hoje nós temos, para ensinar a palavra de Deus, os pastores, os professores, a literatura, literatura, né? Graças a Deus. E conhecedores do hebraico, do grego, que nos ensinam a palavra de Deus. Os doutores da época, os professores da época, os sacerdotes e os levitas. Há sempre a necessidade do ensino da palavra de Deus. Nós podemos dar graças a Deus, porque nós temos aí muito material para estudar, para conhecer, né? A palavra de Deus. Todo livro traduzido traz alguma dificuldade, né? Principalmente um livro que foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em uma língua oriental, traz sempre dificuldades, né? Mas graças a Deus nós temos aí em todo o planeta, vamos assim dizer, principalmente nos países europeus, pessoas que se dedicaram ao estudo grego, do hebraico, né? E tem feito todo esforço em escrevendo, né? Em fazendo palestras, nos ensinando a palavra de Deus. E nós usufruímos desse esforço dos nossos mestres, né? A parte 3, gordura e sangue para o Senhor. O texto não diz diretamente que a gordura e o sangue era para o Senhor, mas proíbe o sangue e a gordura. O sangue e toda a gordura era proibido ao homem comê-los. A lei expressa nesse sentido, né? O sangue e a gordura.
eram queimados, né? Não diz que era para o Senhor, né? Como era queimado, a lição entende que era para o Senhor. Isso deveria ocorrer em todos os sacrifícios dos quais os animais eram oferecidos sobre o altar. Eu queria voltar aqui no começo. E gostaria da participação dos irmãos. Só uma pergunta, já esperando a resposta, né? Qual a diferença entre a culpa e o pecado? De acordo com a Bíblia, tá? Não de acordo com o nosso Código Penal. Aliás, o Código Penal não tem a palavra pecado, né? Mas não ligando a palavra culpa ao Código Penal. Qual a diferença entre o pecado e a culpa? Acaba sendo sinônimo, né? Sinônimos, né? Sinônimos. Por que sinônimos? Porque a Bíblia não detalha, a lei não detalhava o que era culpa e o que era pecado. Tá? E nós não podemos deduzir que a culpa era pecados não intencionais. Porque aparece pecados não intencionais com o nome de pecados mesmo, não de culpa. Tá bem? O texto que nós lemos, o texto da lição, os textos de Levíticos que nós lemos, Levítico 7:2, Levítico 5, 15, 16, 19. Ou melhor, antes disso, o que é um sacrilégio? Trata do sacrilégio, principalmente Levítico 5 e 15. Né? O que é um sacrilégio? O que era e o que é um sacrilégio? Uma forma bem simples, como que a gente podia falar que é um sacrilégio? Hoje se usa essa palavra, né? Sacrilégio é a profanação das coisas sagradas, utensílios, contribuições, profanação, o uso indevido, chamado de sacrilégio. Sim. Pastor, questão da profanação das coisas sagradas do Senhor, eu estava olhando aqui em Mateus capítulo de número 15, uma das censuras de Jesus aos escribas, né, no versículo de número 4 em diante, quando eles têm ali uma oferta, uma corbã, aquilo que é consagrado a Deus, Sim. para levar ao templo, Certo. né? E o texto diz assim: porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou tua mãe, que morra de morte. E aí Jesus continua: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Aqui diz o texto automaticamente que estavam deixando de assistir o pai ou a mãe justamente porque eles tinham uma oferta que teria que ser depositada ou entregue ao altar, porque era algo consagrado ao Senhor. Exato. Mas Jesus não despreza esse ensino. A lição tem na parte 2, 3. Quando Jesus purificou os leprosos, mandou que ele se apresentasse ao sacerdote. Né? Então Jesus não despreza esse ritual. Tem um grande valor para Jesus. Nas Escrituras tem um grande valor esse ritual. Daqui, Mateus 8:4, Lucas 17:14. E traz mais, porque havia necessidade de oferecer a oferta pela culpa, para que os mesmos fossem declarados limpos. Então Jesus não censurou, não aboliu. Tá? Jesus veio para cumprir a lei. E a lei precisava que fosse cumprida. Certo? Certo. Acho que responde aí a questão, né? Está na lição. Tá, porque Jesus mais adiante vai repreender eles, que por esse tipo de tradição, eles deixavam de honrar o pai e a mãe, que era mandamento de Deus, e assim eles invalidavam a lei de Deus. Isso, deixando de cumprir um dos mandamentos, invalidava toda a lei. Tá? Não podia dar prioridade às contribuições e desprezar o pai e a mãe, isso que Jesus quer dizer. Tá? Mas de qualquer maneira, todas as coisas são sagradas. Tá? Tem que dar o mesmo nível de atenção. Tá bem?
Tá bom. Então, sacrilégios, profanação das coisas sagradas. Era pecado não intencional. Então, se não era intencional, tinha perdão, era possível o perdão. Hoje, sacrilégios, nos interessa muito, né? Quais são os sacrilégios? Objetos consagrados ao Senhor, desviados da sua função. Era e é comum, né? Apresentar-se um instrumento musical, isso me veio à mente agora, um instrumento musical para louvar ao Senhor. De propriedade da igreja, não. São consagrados ao Senhor. Então não pode ser usado para músicas profanas, né? A maior dificuldade que nós temos no meio cristão é definir o que é profano e o que é sagrado, né? Mas com instruções, com leitura, bastante leitura, a gente pode distinguir o que é profano e o que é sagrado. As igrejas dos Estados Unidos tiveram muita dificuldade para definir, né? Até hoje eles vivem tentando definir o que é sagrado e o que é profano, principalmente as igrejas lá do sul, né, dos Estados Unidos. Tem muita dificuldade, lugares bastante música, né? Lugares do jazz, né? Eles tinham uma certa dificuldade para separar o que é profano, o que é sagrado. E agora me vem à mente também um exemplo de um irmão, aqui no nosso meio mesmo. Toda a roupa que ele comprava, o primeiro lugar que ele usava era na igreja, uma camisa, um paletó, um terno. Ele citou para nós, ele disse para nós assim, roupa nova, primeiro lugar que eu uso na igreja. Interessante isso, né? Então ele estava consagrando, né? Não falou isso, mas nós entendemos que ele estava consagrando a roupa, até a roupa, né? Para o Senhor, né? A roupa só podia ser usada em ambientes santificados, em ambientes sadios, né? Lógico, o trabalho não é um ambiente, às vezes não é um ambiente sadio, né? Iria usar aquela roupa no trabalho, né? Mas sempre plenamente que ele era do Senhor, a sua roupa era do Senhor, eram sagrados, né? Esses detalhes, né? Esses detalhamentos, essas sutilezas, né? Que é necessário, nosso Deus se agrada disso, tá? O instrumento, a voz são consagrados para o Senhor, né? Pois não. Mas a gente aplicar o sacrilégio para os dias de hoje, parece pequenos detalhes em relação ao instrumento, a uma roupa, ou até outras coisas, mas assim, principalmente no meio dos jovens, hoje a grande dificuldade deles entenderem que sacrilégio também é um jovem que participa da igreja, que está batizando hoje, participar de festas mundanas, de músicas do mundo que tem apelação sexual, funk, uma série de coisas como se fosse normal. Eles vêm hoje aqui na igreja, mas participaram na semana de uma festa que teve esse tipo de conotação. Ou então antigamente falava assim, eu sou de base católica, eu vim da igreja católica, mas quando eu me converti, por exemplo, um católico não pode participar de uma festa junina, ainda que seja na escolinha do filho, porque é uma festa que está sendo profanada. Então, você pode fazer essas escolhas, ou tem que fazer essas escolhas. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os jovens da igreja têm que entender que isso sim é um sacrilégio. Ah, mas não tem nada a ver, eu estou participando de uma festinha lá do mundo. Não. A partir do instante que você faz essa escolha, você está participando de uma profanação, está cometendo um sacrilégio, sim, de participar de uma coisa dessa. E, infelizmente, é um tipo de, como eu posso explicar, né? Um tipo de orientação que está faltando, inclusive, de ser bem claro e específico. Não pode participar, porque isso é sim um sacrilégio. Não pode participar de balada? Isso, não pode. Como se resolve isso? Com o ensino. Em toda forma de resolver isso é com ensinando. Falta de esclarecimento, às vezes. Falta de esclarecimento, falta de mais avisos, né? Não, talvez a gente ficou tão educado de talvez não ofender as pessoas e a gente acaba sendo muito ético em relação a falar assim, não vou ficar censurando a pessoa, mas tem que censurar sim. É como o pastor Arthur um dia deu uma palavra sobre santificação aqui e disse exatamente,
temos que voltar a entender que não pode se participar do cálice de Deus e do cálice dos demônios, né? Então, tem que saber que existe diferença sim. A partir do instante que você escolhe ser uma nova criatura, tem que escolher não participar dessas coisas, ensinar os nossos filhos a não participar. Perfeito. Mas está aí. Está sendo ensinado. Está sendo... Na minha posição, isso é um Isso, sacrilégio. ninguém pode negar que não está sendo ensinado, está sendo ensinado. Né? Tá? Acontece que nós temos livre-arbítrio, né? Você não pode forçar ninguém a fazer. Você tem que dever ensinar, mas não pode forçar. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Mostrar que temos responsabilidades, né? Nós temos responsabilidade. Algum outro irmão queria fazer alguma observação nesse sentido? Não, dentro dessa linhagem de pensamento, Sim. Qual a culpa da igreja agora não proibir as irmãs usar calça comprida ou os irmãos usar calça justa ou burguesa, porque nós vemos um excesso muito grande de pessoas que vêm com todo tipo de estilo de roupa para a igreja. Em que nós estamos pecando com referência a 40, 50 anos atrás? Está ficando complicado, né? Está ficando estreito, né? Estava tão bom, né, irmão? Nós temos que fazer uma diferenciação. Mudou as normas, mudou tudo, irmão. Essa é a verdade. Mudou as normas e os estatutos. Nós temos que também ter assim, discernimento, né? Compreensão. Tá? Vou poder estar dando um exemplo. Uma igreja da irmã que trabalhava em uma farmácia e a igreja não permitia que ela usasse calça comprida. Né? E foi permitido que ela usasse calça comprida porque era muito mais decente que uma saia, que um vestido, porque ela tem que subir nas escadas lá da farmácia. Tá? Então é isso. Então tudo tem que ser questão de roupa. Na verdade é assim, né? Nós temos que levar em consideração que questão de roupa, paletó, gravata não indica a santidade de ninguém, né? Tá bom? Camiseta regata também não, né? Então nós temos que ver isso. Em épocas passadas, valorava-se muito, desculpa, pastor, aqui é coisa do pastor, é coisa do alto ministério, mas em épocas passadas, nós temos até uma certa mágoa nesse sentido, né? Que valorava-se muito a questão de roupa, aparência, brinco, corte de cabelo, esquecia-se da alma da pessoa, esquecia-se do interior, né? Tá? Então, às vezes, as irmãs sofriam porque acertaram o cabelo, né? Mas isso já, graças a Deus, já passou, não temos que ir alimentando essa mágoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter discernimento com essas coisas, para priorizar aquilo que está no coração, não a forma. Tá? Tem que ver o conteúdo, não a forma. Tá? Às vezes nós temos que ser também disciplinados no ensinar, a não ser grosseiros, né? De repente, em desenhar, nós estamos tirando as pessoas do convívio da igreja, né? Temos que, desculpa, eu estou tomando aqui o lugar do pastor, da culpa do ministério isso aqui, mas já que os irmãos entraram no assunto, valorizemos bem a santidade, não ficar só com essa questão de roupa, de corte de cabelo, calça comprida, não calça comprida. Essa questão não leva ninguém para o céu, tá? O que leva as pessoas para o céu é arrependimento, é conversão, é aquilo que está no coração. Tá? Esqueçamos essas coisas. Isso foi produto de uma época que a igreja padeceu muito com isso, tá? Esquecíamos de buscar o batismo com o Espírito Santo, ficamos preocupados aí com o corte de cabelo das irmãs, tá? Esquecíamos de orar, né? Esquecíamos de evangelizar, porque ficávamos debatendo, né? Coisas da época, né? Uma irmã disse aqui uma vez, é coisa da época, é verdade, coisa da época, passou, não vamos voltar a esse tempo, né? Vamos voltar ao que tinha muito bom na época, que é os cursos de vigília, a oração, que a nossa igreja está fazendo agora. Vamos, sim, isso nós temos que voltar ao passado, né? Oração, busca do batismo pelo Espírito Santo, né? Santidade, a verdadeira santidade. Deixemos essas coisas que não levam ninguém para o céu, tá? Não levam ninguém para o céu, tá bem? Tá? Seus irmãos concordam comigo, que tem que ir assim, tá?
Sim, irmão, pode falar. Eu acho que o mais difícil para mim, Sim. que fui dessa época, é tirar essa culpa. Porque para mim, inculcaram dentro da minha cabeça durante 40 anos que era pecado. Então hoje, às vezes eu coloco uma calça, por exemplo, eu vejo uma irmã na rua, assim, eu estou botando uma experiência minha, toda naquela vestimenta assembleia, eu falo, Senhor, será que ela está pagando um preço que eu não estou pagando? Para entrar no céu? Você está entendendo? Então essa culpa, eu queria que Jesus me libertasse. Como é difícil, irmão, porque eu vou dar um conselho aqui. Inculcaram dentro da cabeça que era pecado. Eu vou dar um conselho então, quando os irmãos... pastor, fala. Irmão Raquel, a maior culpa da sua vida, Jesus já levou na cruz. Sim, mas é a culpa do pecado original, original, da pecaminosidade humana. A maior culpa Jesus já expiou na cruz. Sim. Então, não, nesse sentido eu me sinto liberto. Então, você está liberto. Amém. Isso daí... Uma das coisas que inculcaram na nossa cabeça durante 40 anos. É pecado, isso é pecado. Isso é coisa ocasional, é época. Costume, é do momento. O pastor já colocou muito bem, nós não podemos, naquela oportunidade, nós perdemos muitas pessoas por estar discutindo, aspas, sexo dos anjos. É verdade. Isso daí é como se discutisse sexo dos anjos em relação à soteriologia, a doutrina da salvação. É verdade. Então você tem que discutir o essencial. Não é? Você coloca duas irmãs, uma que usa brinco e outra que não usa brinco. Quem é que você vai dizer que vai para o céu? A que não usa brinco? Então isso é ridículo hoje, essa discussão hoje. Para a sua mãe, foi naquela oportunidade, né? Quer dizer, foi um momento específico. Foi um momento. Agora, meu Jair, em relação a sacrilégio, a única vez que aparece na Bíblia sacrilégio, a palavra é Atos 9, ou melhor, Atos 19, 37. Diz assim: porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. James Strong fala em sacrílego, é aquele que é saqueador de templo, ladrão de igreja. Ladrão de igreja. Fraudador. Isso está relacionado com objetos, você colocou muito bem. Objetos, a voz utilizada em desvio de função, não é? A questão do dízimo e tal, isso é um sacrilégio, não é? É um sacrilégio. Agora, desvio de conduta pessoal e, portanto, uma prática anticristã poderia ser colocada como sacrilégio. Eu digo em relação a exemplos que foram colocados aqui. Sacrilégio está relacionado com objetos, não é? Quase que se aproxima com simonia, não é? Quase que se aproxima com simonia. Ok. Alguma participação mais, irmãos? Pastor, dentro da pastor colocou como objetos, nós, como templos do Espírito Santo de Deus, sim, reforçando o que a nossa irmã Mônica colocou ali, há lugares que não é para ser templo do Espírito Santo de Deus, certo, ser colocado ou usado inadequadamente. Paulo fez uma visita a um lugar muito profano, os irmãos lembram, em Atos mesmo, né? Um lugar muito profano, né? E tinha lá uma inscrição ao Deus desconhecido, né? Então, também tem que haver um discernimento nesse sentido, né? Tem um pastor que pregou aqui, que já tem pregado aqui várias vezes, e ele costuma visitar os templos, observando, né? E ele traz coisas boas desses lugares que não são cristãos. Ele traz coisas boas, né? Uma das coisas boas que ele falou mais uma vez aqui, é a reverência. Nós temos um pastor que falou, pessoas não têm reverência para com o templo e falam mal da religião muçulmana, né? Você segue um Deus, segundo ele, você segue um Deus verdadeiro e quantas vezes você ora por dia? Né? Os muçulmanos, foram exatamente essas palavras que ele usou. Faz muito tempo isso eu gravei bem. Há mais de 30 anos. Os muçulmanos não creem em Jesus
e tem uma reverência tremenda, ora 5 vezes por dia. E você que crê em Jesus, que é verdadeiro, quantas vezes você ora por dia? Então nós temos que ver isso aí também, irmãos. Temos nós seguimos ao Deus, precisamos ter reverência a Ele, né? É isso que pode estar nos faltando, né? Agora a irmã falou, quando eu vejo eu fico escandalizado. Então agora me veio em mente, quando eu estava falando, de uma pergunta que foi feita a CPAD, que tinha perguntas e respostas, né? E publicar um Mensageiro da Paz. Um irmão disse, eu não sei mais o que fazer, preciso comprar um jornal na banca de jornal, mas só tem revistas imorais e tal. Olha o conselho do irmão. Quando for à banca de jornal, não olhe para as revistas imorais, olhe bem para a cara do jornalista. Daí, então a irmã, quando vê alguém de calça comprida e não gostar, fecha os olhos, né? Tá vendo? É assim que se vive, né? Agora, Rogério, é importante colocar Atos 2, ou melhor, Hebreus 2,17, é a única vez no Novo Testamento que aparece a palavra espiar. É muito importante isso, né? Pelo menos é o que eu consegui localizar. Diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Está falando aqui a respeito de Jesus. Expiação é uma espécie de você reatar novamente seu relacionamento com Deus, enquanto que o pecado, seja culpa, seja pecado intencional, não intencional, ignorância ou não, rompe o nosso relacionamento com Deus e, portanto, atinge a nossa paz com Deus. A expiação possibilita esse reatamento, é uma espécie de restauração da paz com Deus. Quando Jesus expiou os nossos pecados na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Essa abordagem tem que ser feita na aula, sem dúvida, para não ficar somente nas questões de liturgia lá, sacrificial do Velho Testamento. É bom colocar essa observação. Jesus, é bom nós repetirmos isso, Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Não sentimos o peso da culpa. Não sentimos o peso da culpa. Né? O que justificava realmente era a expiação, não é isso? Eu não vou poder explicar outra vez a expiação, explicar outra vez o que é expiação. O que justificava realmente era a expiação, porque Jesus, ele expiou os nossos pecados. Isso. Expiação era ritual. É propiciação, não é? Mesmo propiciação. É reatamento do relacionamento que antes foi quebrado com a prática do pecado, seja por ignorância ou seja intencional. Então, com Jesus, ele reatou novamente o nosso relacionamento com Deus. Ele expiou os nossos pecados. Então não há o que falar em culpa, não há o que falar em pecado, em transgressão. Jesus assumiu isso por nós. Se nós não tivermos esta consciência e vivermos ainda na culpa, alguma coisa está errada. Há uma prática cristã aí, ou melhor, o cristianismo dessa pessoa está incompleto na sua vida. Vou repetir: se nós andarmos ainda cultivando alguma culpa, tá certo? Alguma área da vida dessa pessoa, o cristianismo está incompleto. Então, basta ler Hebreus 9, meu Deus, que diz assim, vou citar o texto, agora esqueci o versículo. Hebreus 9 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno oferecerá a Deus, diz a Bíblia, e purificará os nossos pecados, purificando as nossas obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Está escrito lá, pelo sangue do concerto eterno, não é? Então, não há o que falar, é o 9,14, não há o que falar em culpa. Na minha vida não tem culpa alguma, na sua vida não pode ter culpa alguma,
porque Jesus já levou isso na cruz. Glória Eu a não Deus. posso exercer praticar o cristianismo cultivando culpas na minha vida. Aí não é cristianismo. Vou pregar ontem à noite. Expiação, então, complementando aí a resposta do irmão, de acordo com o pastor Tencourt, expiação é sinônimo de propiciação. Isso. E eu pergunto para os irmãos, o que é expiação ou propiciação? Quem entendeu? Responda aí. O que é expiação e propiciação? Reatar o nosso relacionamento com Deus. Reconciliação com Deus. Isso. Só isso. Não adianta a gente querer avançar, que aí fica difícil, né? Principalmente o aluno entender. Às vezes você entendeu, mas você quer complicar a resposta, né? Então, expiação, sinônimo de propiciação. O quase sinônimo. Na verdade, é quase sinônimo. Mas você pode tomar como sinônimo, né? Expiação, então, nós vamos traduzir, ou propiciação, como reconciliação. Uma ideiazinha a mais que é importante, irmão Jaime. Sim. Qual era o objetivo do oferecimento do sacrifício? Qual era o objetivo? Era aplacamento da ira de Deus. Da ira divina. Pronto. Então, houve aplacamento da ira de Deus com o oferecimento da vítima inocente, então reatou-se o relacionamento. Reconciliou-se então com Deus. O pecado quebra o nosso relacionamento com Deus e atinge a nossa paz com Deus. Com o sacrifício, então há um aplacamento da ira de Deus. Isso é o Velho Testamento. Novo Testamento, Jesus, no Calvário, com seu sacrifício, ele aplacou a ira de Deus em relação a nós e nos tornou novamente amigos de Deus. Amém. Nos reconciliamos com Deus. Então a linha dessa lição é justamente essa. Não é? Exatamente. A lição chama isso que o pastor está expondo aqui de fartura no altar. Há alimento para nós. Isso. Tá? E nós temos que também fornecer esse alimento, né, pela graça de Deus, aos nossos alunos. Na doutrina da salvação, o que eu acho muito bonito é a justificação. Isso. Nós somos apresentados ao Pai como inocentes, né? Na linguagem jurídica, nós somos apresentados ao Pai como primários, nunca fizemos nada. Essa é a doutrina da justificação, que alguns autores chamam de uma ficção. Não é ficção, é uma verdade mesmo, tá? Nós somos apresentados como se nada tivéssemos feito, tá? Isso chama-se justificação, tá? O culpado é um devedor. É por isso, voltando aqui à justificação, é por isso que não existe ex-pecador, né? Ex-pecador. Amém. Porque nós somos apresentados como justificados, portanto não pecamos, inocentes. É assim, tá? É assim que Deus se agrada, né? Assim que Deus se agradou da obra do seu Filho, tornou possível sermos justificados, né? Posso ler duas referências aqui rapidinho? Sim. Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual, se referindo a Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E lá no 6, versículo 5 e 7, diz assim: porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está justificado do pecado significa nada deve. Amém. Mas é o segredo aí, tem que estar morto. Tem que estar morto. Está escrito aí. Tem que estar morto. Pastor Jaime, dentro do que o pastor Bittencourt citou aí, 1 João, o nosso irmão trouxe a referência aqui, capítulo 3 e verso 20, viu, pastor Bittencourt? Sim. Que diz: sabendo que os nossos corações nos condenam, Isso. maior é Deus que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Graças a Deus. Tem mais versos. Maior é Deus, né? Tira aquele sentimento condenatório que a irmã tem no coração. Isso. Né? A irmã foi falar, foi confessar. Não faltou o versículo. Aquele confessa, deixa alcança misericórdia, né? O sentimento de culpa cai por terra diante da própria palavra de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje estamos livres. A culpa pesa bastante, né? Pesa bastante.
Hoje estamos livres, né? Soltos, né? Às vezes nos preocupamos com coisinhas mais leves, né? Pagar aluguel, essas coisas. São coisas leves, né? Mas com a culpa do pecado estamos leves, né? Podemos correr, né? Andar, não tem problema nenhum, né? E alegres com Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Só que eu queria aqui voltar para a lição, para os irmãos alunos não culparem nós, que não estamos seguindo a lição. Isso é muito comum, né? Muito comum, eles têm razão, né? Eles têm razão. Às vezes não quer que a lição, né? Fala, aborta essas coisas, ela não fala, né? Fazemos vamos dizer assim, como que chama uma construção assim a mais? Um puxadinho. Um puxadinho aqui, um santo puxadinho aqui para a lição, né? Graças a Deus. A gente enxerta alguns assuntos, né? Enxerta alguns assuntos, isso mesmo, vamos falar a palavra certa. Enxerta alguns assuntos, mas sempre o foco é a lição, tá, irmão? Sempre, tá? Para não causar escândalo e também não estamos errando do ponto de vista pedagógico, né? Que requer um material, uma centralização do material, né? E eu queria concluir com os irmãos aqui, não sei se eu vou chegar lá, vamos ver aqui, o que nós temos de conclusão com relação à lição. Conclusão da lição. Os tipos do Antigo Testamento nos ajudam a entender a dimensão do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. A história do Antigo Testamento, o ritual do Antigo Testamento, que eram os tipos, né, nos ajuda a entender o antítipo, né, a realidade, que é o sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, né? Vamos dizer assim, o zelo de Deus, a santidade de Deus, tá? Nós só podemos compreender, não é com a história do Antigo Testamento, e sim com o sacrifício de Jesus, né? Aí está toda a conclusão dos rituais do Antigo Testamento, né? A dimensão está sendo entendida por nós, né? A dimensão, o que representava esses rituais do Antigo Testamento, nós podemos entender agora por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo nós estamos entendendo. Entendendo que é uma coisa muito complexa, mas possível de nós entendermos e aceitarmos. O que é mais importante não é só entender, é aceitar o sacrifício de Jesus realizado por nós na cruz do Calvário. Deus seja eternamente louvado. Se algum irmão querido ler mais uma. Sim. Esse versículo de Colossenses 2:14, parece que ele faz um fecho aqui, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, aquelas ordenanças todas que havia, né? Certo. A qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravou-a na cruz, aquele débito nosso foi cravado na cruz. Hoje não somos mais devedores. Não somos mais devedores. Nossos pecados foram e são perdoados. Usando a linguagem aqui de um pregador famoso, da língua portuguesa. Nossos pecados que foram cometidos foram perdoados, e os que vão ser cometidos vão ser perdoados também, desde que haja colisão, arrependimento e confissão. Estamos saindo daqui tranquilos, né? Mas né, irmãos? Perdoados em nome de Jesus. Nós estamos terminando da hora, vamos para o batismo, mas o pastor queria fazer alguma observação, pastor? Não, ótimo, excelente. Observar essa questão da expiação à luz do Novo Testamento, que é importante, né? Certo. Ótimo. Graças a Deus. Reconciliados com Cristo. Vamos orar então, pastor. Só poderia vir aqui na frente para orar? Oremos, irmãos. Amém.
Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este período de estudo e reflexão da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu servo, pastor Jaime Vieira dos Santos, que tem se dedicado dominicalmente ao estudo da Tua Palavra, orientando aqui os Teus filhos e também, Senhor, extraindo verdades para aplicarmos na nossa vida diária. Abençoa todos que estão presentes, dá-lhes um restante de domingo abençoado na Tua casa, Senhor, te louvando, te exaltando, te adoramos em nome de Jesus. Amém.